Queridos, é muito interessante quando a gente vai buscar na palavra de Deus algo para a gente poder ministrar à igreja. E a gente para refletir, para pensar sobre algumas coisas. E Deus escolhe uns métodos, às vezes diferentes, né, para poder falar com a gente sobre aquilo que Ele quer tratar conosco. E essa semana foi assim que aconteceu comigo. Eu estava lá em casa e nós recebemos, eu e a Eliana, né, nossos discípulos, a Lúcia e o Abílio, e nós ficamos ali, tomamos um cafezinho da tarde, ficamos conversando sobre muitas coisas, e acabou que no meio dessa conversa toda, Deus usou o Abílio para trazer uma palavra que foi assim, muito forte ao meu coração. E ele falava sobre os vasos trincados, né, baseado em Jeremias capítulo 18. E ele conversando, falando daquilo, e aquilo foi sendo ministrado ao meu coração. E aí eu falei, é isso aí que Deus quer falar à igreja, é isso que Deus quer tratar com a gente. E eu fui buscar na palavra isso, e falei com ele, Abílio, olha, me dá licença, mas eu vou usar aquilo que você falou lá, falei com ele ontem, né, vou usar aquela palavra que você me entregou para ministrar à igreja, a gente poder compartilhar um pouco. A gente não vai conseguir falar sobre tudo isso hoje, porque é uma mensagem que vai levar algum tempo ainda para a gente poder trabalhar com ela. Mas eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Jeremias capítulo 18, a partir do versículo 1. Jeremias capítulo 18, a partir do versículo 1. E vamos ler esse texto. É um texto muito profundo, queridos, e que nós com certeza já ouvimos muitas ministrações a respeito, né? Diz assim a palavra de Deus, eu vou ler conforme está aqui, ok? Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele fez o quê? Ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, podemos dizer assim, ó igreja do Senhor, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta ao Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Vamos orar? Pai querido, nós te exaltamos e glorificamos. A sua palavra é a verdade para nós. Senhor, não viemos aqui à toa, não viemos aqui para passar nosso tempo. Há algo que o Senhor quer tratar conosco nessa noite. Já te adoramos através de cânticos, já expressamos louvor a Ti, já agradecemos ao Senhor, já entregamos aquilo que devemos ao Senhor, e agora, Senhor, nós vamos ouvir a Sua palavra, que não venha da boca de homem algum, mas venha do Senhor, e que o nosso coração esteja agora atento, nossos ouvidos atentos a tudo aquilo que o Senhor tem para nós, a revelar nessa noite, e saiamos aqui edificados, no nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso ao Senhor, mais forte que você puder. Glória a Deus. Queridos, quando nós olhamos para esse texto, né, esses versículos, a gente precisa dar uma avaliada no contexto histórico do que está acontecendo aqui. Quando foi que Jeremias foi falar a respeito disso, como Deus falou com ele, que momento da história vivia Israel? Bom, Jeremias nasceu durante o reinado de Manassés. Manassés foi um rei que ele começou a reinar a partir dos 12 anos. Quantos anos? 12 anos, fica atento aí, fica ligado, meu irmão. E ele reinou durante 55 anos. 55 anos reinando. Só teve um grave problema. Manassés foi um dos piores reis da história de Israel. Ele foi alguém que levou Israel à desgraça espiritual, ele mergulhou na idolatria, ele mergulhou na maldade, e algo que ele fazia, que até Deus, obviamente, né, não aceitava, pior do que os ímpios ele fazia também sacrifício humano, e ele chegou a sacrificar seus próprios filhos no fogo a outros deuses. Esse era o rei que reinava sobre o povo de Deus. E Jeremias nasceu mais ou menos nessa época. Assim estava aquele estado, o estado daquele povo. E aí o que aconteceu? Se eu fosse listar para você tudo que Manassés fez,
Você ia ficar aqui, meu Deus, misericórdia, não é possível que um ser humano pode fazer um negócio desse. Mas ele fez, querido. Pensa em alguém muito mal, muito ruim mesmo. Esse era Manassés. Aí o que aconteceu? Deus julgou Manassés. O que ele fez? Os assírios vieram e tomaram Manassés preso, e ele foi levado em ganchos. A Bíblia diz, né, vai falar com a gente que ele foi levado, amarrado em cadeias, e naquele momento ele passou por um desprezo muito grande, uma humilhação tremenda, e ele estava lá no cativeiro. E quando a Bíblia nos relata que quando ele estava lá no cativeiro, ele se arrependeu de ter se desviado do Senhor. Sim, ele se arrependeu de tudo o que ele fez. E a Bíblia fala, queridos, que o arrependimento dele foi genuíno, foi verdadeiro. E Deus reconheceu o seu arrependimento. Deus viu que ele estava se arrependendo. Foi uma humilhação tão grande ele diante do Senhor. E sabe o que Deus fez? Deus restituiu Manassés ao reinado de novo. E quando Manassés volta então para reinar, ele destrói os postes ídolos, ele começa a fazer mudanças para que houvesse uma mudança espiritual no seu povo. Só que aconteceu um problema. Não havia tempo para fazer essa mudança, sabe por quê? Porque o povo já estava enraizado nele. Aquela cultura da maldade, aquela cultura da perversidade, aquela cultura do suborno já estava naquele meio. É como às vezes a gente fala no Brasil, o sistema é assim mesmo, o sistema já é corrupto, o sistema, quem entrar no sistema já entra no esquema também, e a gente começa a falar isso, né? E não pensa que nós podemos mudar esse quadro, e cabe a nós mudarmos. E eu quero aqui aproveitar a oportunidade, nem ia falar sobre isso, né, mas é importante falar para você, quando você diz que não vai votar em ninguém nas próximas eleições, sabe quem vai votar? Aquele que vai receber R$100 para votar. E sabe quem que ele vai eleger? Aquele que você vai reclamar depois. Por quê? Porque cabe a nós mudarmos essa história. Porque se você não votar, o outro vai votar. Sabe quem vai votar? São aqueles militantes que lutam a favor das coisas que nós lutamos contra. E você sabe do que eu estou falando. E eles são militantes, eles vão votar em seus candidatos. Porque nós, conservadores de direita que somos, o que nós fazemos? Muitas das vezes a gente deixa isso para lá, isso tem nada a ver comigo, não aguento mais. Queridos, é tempo da gente mudar isso. Nós já temos um sinal de mudança, alguma coisa já aconteceu. A gente já começa a perceber alguma coisa. Dá para você perceber isso. Então é hora de você parar com esse negócio. Não vou votar em ninguém agora. Ore ao Senhor. Peça a sua orientação para você escolher o seu candidato. Você é livre para escolher quem você quiser escolher. Você é livre para isso, ok? Você é livre para isso. Mas quando você escolher, ore e peça a direção ao Espírito Santo. Por quê? Porque isso é muito sério, querido. Cada escolha que nós fazemos é importante, porque quando você for lá no hospital, é como eu ouvi alguém falar, se você votou em alguém, porque alguém te deu R$100, misericórdia, eu sei que aqui ninguém vai fazer isso, né? Mas se votou alguém por R$100, quando você for no hospital, vai estar sem saúde, sem remédio, sem médico, e não reclame. Porque teve gente recebendo R$100 para poder, mas tem isso que acontece? Acontece, irmãos, e acontece mesmo. Isso é o tipo de coisa que nós temos que banir da nossa nação, banir, não aceitar jamais. Eu aqui sempre falo, meu querido, se eu tenho meu candidato, eu não quero nada do candidato. Eu não quero nada do candidato. Eu quero integridade. Eu quero honestidade. Eu quero compromisso com o povo. Só isso. Só isso. Eu não preciso de nada. Não preciso de cargo, não preciso de emprego, não preciso de nada disso. Eu só quero integridade e honestidade. Se tivermos isso, tudo vai correr bem. É isso que nós queremos, é isso que nós queremos ver o Brasil. E como que estava aquele povo ali? Aquele povo já estava tão enraizado no meio deles, esse tipo de comportamento, vocês estão entendendo, amém? Esse tipo de comportamento, que mesmo Manassés tentando fazer uma mudança, ele não conseguiu. E aí o que veio? Manassés morre, quem assume o lugar é seu filho. E seu filho, queridos, a Bíblia diz que ele fez muito parecido com o pai. A Bíblia vai dizer que ele fez mal perante, que era mal perante o Senhor. Seu filho chamava-se Amon, filho de Manassés. E quando ele começou a reinar, ele tinha apenas 22 anos. Ele assume o trono, só que o reinado de Amon durou apenas 2 anos. Logo, houve uma situação que aconteceu ali, uma conspiração contra ele, e ele, em 2 anos, ele morre.
E aí vem outro para entrar no lugar de Amon, agora seu filho, chamado Josias. Josias começa a reinar a partir dos 8 anos de idade. Ele tinha 8 anos de idade quando começa a reinar. E aí vem algo interessante, queridos, que Josias, ele começou a buscar a Deus. Do 8º ao 10º ano do seu reinado, Josias começou a buscar o Senhor intensamente. E ele começou uma reforma religiosa, que resultou na destruição de postes sagrados, de altares, de imagens em todo o território de Israel. E aí, queridos, o que mais aconteceu? No meio dessa reforma, Josias, então, no meio do pessoal quebrando as coisas lá, tirando aquilo tudo, eles encontram o livro da lei. Eles encontram os mandamentos do Senhor. E quando eles encontram, eles levam a Josias, e quando Josias lê o que estava escrito, a Bíblia diz que ele rasgou suas vestes e se humilhou diante do Senhor, porque ele ficou abismado diante de tantos pecados que ele e o povo havia cometido. E ali estava Josias rasgando suas vestes em sinal de arrependimento. É aí que Jeremias então inicia, esse profeta que nós ouvimos agora há pouco, Jeremias, ele inicia então seu ministério. É durante essa reforma, só que aconteceu algo também. Embora houvesse sinceridade no coração de Josias, essa reforma teve pouco efeito, um efeito não muito duradouro no meio do povo. O efeito, ele não se consolidou, porque a mudança foi muito superficial. Foi assim, Josias dizendo, vocês agora têm que adorar ao Senhor. Agora é obrigatório adorar ao Senhor. Então, a maioria do povo ia adorar a Deus por obrigação. Então, não era porque estavam ali de coração. Eles estavam ali por obrigação. É por isso que Josias não conseguiu fazer as mudanças que certamente ele desejava no seu íntimo. Ele queria isso, mas o povo não entendeu e ele quis obrigar o povo a fazer isso. E o povo não conseguiu viver dessa forma. E aí que Jeremias vai entrar. E às vezes nós olhamos para isso, pensamos que só acontece em nossos dias, mas há pessoas hoje ainda que só vêm para um culto ou vai para a célula porque é obrigado a ir. Talvez você hoje não esteja bem mentalmente, sentimentalmente, espiritualmente, seja o que for, e você vir hoje no esforço. Isso acontece comigo e acontece com você. Mas você não é obrigado, de forma alguma. Você é livre. Você tem que realizar a obra do Senhor com o seu coração aberto. Você precisa realizar aquilo que Deus mandou você fazer com sinceridade. Não é porque vai agradar o pastor, vai agradar a pastora, vai agradar o líder, vai agradar fulano, ciclano, beltrano, não. Quem nós queremos agradar? Quem você quer agradar? Jesus, o Senhor, nós queremos agradá-lo. Ou seja, eles mudaram de Deus, entre aspas, mas não mudaram seus corações. E aí esse é o cenário, quando Deus chama então Jeremias, ele diz, dispõe-te, levanta-te, e vai à casa do oleiro. E Isaías 64, versículo 8, diz assim, mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Eu vou ler esse texto novamente, Isaías 64, 8. Se você puder marcar na sua Bíblia aí, é muito importante. Olha só o texto que está dizendo. O que Deus falou para Jeremias? Levanta e vai aonde? Vai aonde? A casa de quem? Casa do oleiro. Bom, vamos lá. Oleiro todo mundo sabe o que é, né? Oleiro de ficar olhando não, né, queridos? Não é a casa do olheiro, não. Oleiro, né? Ou seja, aquele que fabrica vasos, ok? Vasos, pega o barro e fabrica o vaso, né? Então vamos lá. Aí no Isaías 64, 8, olha só a revelação de Deus. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós somos obra das Tuas mãos. O que Deus demonstra quando fala com Jeremias para ir à casa do oleiro? Deus demonstra uma disposição com Israel, de transformar Israel. E essa mesma disposição, Deus também tem com você e comigo. Talvez com você que esteja assistindo online, talvez você que está aqui, Ele quer transformar esse vaso que pode estar trincado. Ele não quer que você o siga, porque alguém disse que tem que ser assim,
porque é legal frequentar uma igreja evangélica, porque agora virou moda, todo mundo tem que estar dentro de uma igreja. Ele não quer você assim, querido, não é assim que Deus quer você. Ele não deseja a sua adoração como meio de receber um benefício. Eu estou aqui adorando o Senhor porque eu creio que Ele vai me dar um emprego. Eu estou aqui adorando o Senhor porque eu creio que Ele vai me curar. Eu estou aqui adorando o Senhor porque eu creio que Ele vai abrir aquela porta para mim. Não, eu estou aqui adorando o Senhor porque eu creio que Ele é o meu Deus. E diante de todas as lutas que eu passo, Ele continua sendo o meu Deus. E mesmo que aquela bênção que eu aguardo não chegar ainda, Ele continua sendo o meu Deus. É isso que Deus quer. Mas está acontecendo tantas coisas ao contrário, Ele não quer ser o seu Deus, porque você precisa ter um Deus. Ele pergunta, e você segue a quem? Eu sigo a Deus. Você está na igreja? Estou na igreja. Você sabe a quem? Eu sigo a Jesus. Ou seja, você tem que ter um Deus. E aí você começa a seguir a Deus só porque você tem que ter um Deus. Ele deseja ser o Senhor da sua vida. Ele deseja que você faça a vontade dEle. Ou seja, Ele tem muito mais para você do que isso, querido. Muito mais para você. Mas agora deixa eu te falar. Esse vaso que somos nós, só podemos transbordar, só podemos ficar cheios depois que estivermos prontos. Depois que o oleiro colocar suas mãos e certificar que não há em nós fissuras nem rachaduras, em seu interior. Deus quer tratar isso conosco. Você sabe que um vaso pode ser feito de diversos materiais. Na Bíblia mesmo nós conhecemos algumas referências. Tem vasos de madeira, vasos de prata, vasos de ouro e vasos de barro. Mas todas as vezes que o vaso ele é usado para nos identificar, Deus usa o barro para mostrar o que nós somos. Então todas as vezes que Ele vai tratar de pessoas e traz o tema vaso, Ele usa o barro. E essa figura do oleiro, Ele se coloca nessa posição. Existem várias passagens bíblicas, que falam de vasos e de barro, mas esse texto de Jeremias 18, ele é extremamente claro e profundo a respeito daquilo que Deus tem para nós. E eu queria passar para você algumas coisas que nesse processo, nós vamos falar agora sobre o barro, a matéria-prima do oleiro. Então qual é a matéria-prima do oleiro? Qual é a matéria-prima do oleiro? O barro, então ele precisa do barro. Então vamos, algumas características, e algumas se destacam mais, eu quero citar algumas características do barro. Bom, vamos lá. Primeiro, o barro por si só não tem valor, já que é o material mais ordinário utilizado para a confecção de vasos. Ou seja, ele está dizendo, é muito fácil de você achar barro. Então, por si só, o barro não tem tanto valor assim, ok? Outra característica, o barro não tem querer. Por quê? Quem determina a forma e a utilidade do vaso é quem? O oleiro. Ele que vai determinar a forma e a utilização daquele vaso. É o oleiro. Então o barro não tem que querer nada. É o oleiro que vai dizer o que nós vamos ser. Vamos lá. Outra coisa. O barro por si só é frágil. Sem a intervenção do oleiro, sem a finalização do processo, o barro é a mais frágil matéria-prima para se fazer um vaso. Olha só que interessante. Agora olha outra característica muito interessante do vaso, de vaso de barro. Dos materiais usados para fazer vasos, o barro é o único que é reaproveitável. É o único que, mesmo que na mão do oleiro possa se desfazer, ele usa aquele barro de novo. Ele constrói de novo. Que coisa linda, né, queridos? O vaso de barro é o único que pode ser moldado diretamente pelas mãos do artista. Ou seja, se for de madeira, ele vai ter que usar uma ferramenta. Se for de pedra, ele vai ter que usar uma ferramenta. Mas se for de barro, a matéria-prima, ele vai usar o quê? As próprias mãos para fazer isso. O vaso tem dois valores: o conteúdo e a assinatura de quem fez. Por quê? Porque o barro é apenas uma matéria-prima. O que é mais importante é o que está dentro do barro, dentro do vaso, e quem construiu aquele vaso. Isso é o mais importante. Então o mais importante não é o vaso, é o conteúdo
e quem construiu aquele vaso. Olha só o que diz 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Vamos lá, na sua Bíblia aí, rapidinho. 2 Coríntios 4, 7. Diz assim, Paulo escrevendo à igreja de Corinto, olha só, querido, presta atenção. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de quem? De nós. Aleluia. Aleluia. Vou repetir o texto. Temos, porém, este tesouro em vasos de... Não é vaso de ouro, não é vaso de prata, não é vaso de madeira, não é vaso de ferro, é vaso de barro. Temos esse tesouro em vasos de barro. Para quê? Para que a excelência do poder não seja do vaso, mas seja do oleiro, seja de Deus. Aleluia. E aí, queridos, quando nós olhamos para o texto de Jeremias, capítulo 18, é fato que nós temos que, para descermos aquela casa do oleiro, nós vamos ter que nos despir de alguns valores. Nós vamos ter que abrir mão de alguns valores. Teremos que nos colocar e aceitar a condição que temos de barro. E isso requer de nós desprendimento. Tem muita coisa que nós vamos ter que nos desprender para mostrar que somos barro. Aquilo que você sonha, aquilo que você acredita. Você vai precisar aceitar-se como barro sinceramente. Você vai ter que reconhecer que você é o barro. E apenas o primeiro passo para a construção, para entrar nessa casa do oleiro, para se permitir tratar. Tem tanta coisa que Deus precisa tratar comigo e com você. E Ele quer, como oleiro, tratar desse vaso de barro. Assim como sou servo, eu também sou barro. Você viu muita gente que fala, eu sou vaso, eu sou vaso, eu sou vaso. Tem muita gente que usa, fala vaso, né? Nosso irmão aqui anda sempre fala isso, né? Fala vaso. Kleber também, né? Potência. Fala vaso e tal, aquela coisa toda. A pergunta é, hoje, eu sou um vaso de barro de verdade? Eu sou moldável? Eu me permito ser moldado pelo Senhor? Eu permito que Ele coloque as mãos em mim? Porque o que a gente vê hoje, sabe o que a gente tem visto hoje? Pessoas amantes de si mesmos. Eles pegaram uma ideia de vida, estabeleceram aquela ideia de vida para eles e dizem, e pegam a Bíblia para provar que aquilo que eles estão vivendo é bíblico. E não é. São vasos que não se permitem moldar e precisam ser moldados. Porque há alguns vasos que gostam de honra, né? Que gostam de aparecer. Não são vasos realmente de barro, ou estão trincados. Tem gente que fala assim, sou servo, mas eu não sou bobo, né? Eu sou servo, mas eu não sou capacho de ninguém. Eu sou servo, mas não sou burro. Eu sou servo, mas eu preciso de motivação. Eu sou servo, mas eu quero que o líder seja assim e assado. Eu sou servo, mas eu não tenho sangue de barata. Eu sou cego, você sabe como é que eu sou sincero, eu falo o que penso. Já conheceu alguém assim? Eu falo o que penso, e que se fala isso como se fosse uma virtude. Eu falo o que penso, isso é uma virtude, queridos? Isso pode ser uma falha de caráter. Nem sempre que você pensa é o que está certo. Você tem que falar aquilo que Deus mandou você falar. Tem muita gente falando o que pensa e está falando errado. A gente, é claro, precisa usar a mente, a nossa inteligência, obviamente, para seguir ao Senhor também. Agora, é preciso se colocar numa posição de barro, numa posição de vaso, nas mãos do oleiro. Aleluia. Jesus nos deu um grande exemplo. Lembra quando Ele lavou os pés dos discípulos? Jesus, Ele não marcou um culto com a galera toda, marca todo mundo, bota todo mundo aí, eu quero 10 mil pessoas nesse culto, porque hoje eu vou lavar os pés dos discípulos. Sabe o que Jesus fez? Ele foi para um canto, um quarto fechado, uma sala fechada, e ali naquela sala fechada, Ele fez uma das coisas mais extraordinárias que poderia ter feito.
diante dos homens. Ele se agachou e foi lavar os pés dos seus apóstolos, dos seus discípulos. Ele se humilhou naquele momento aos seus discípulos e dizia: eu estou aqui para servi-los. Eu vim aqui para servir vocês, eu quero lavar os pés de vocês, e vocês vão fazer o mesmo com os outros. Então Jesus não precisou fazer um show. Teve um pastor que certa vez falou assim: ninguém quer ser João Batista, porque ninguém quer ser apenas uma voz. Quando você olha para a história de João Batista, voz do que clama no deserto, porque a única coisa que João Batista foi uma voz. Porque a fama dele era: comia comida estranha e se vestia de modo estranho. E aí quem ele era? A voz do que clama no deserto. Ele era apenas uma voz. Mas tem muita gente hoje que não quer ser a voz. Ele quer ser o show. Ele quer ser a apresentação. E aí tem tanta gente, querido, sabe o que acontece? Começa a colocar algumas expectativas em pessoas, expectativas em líderes, expectativas em igreja A, igreja B, expectativa, e esqueceu de que ele é um barro nas mãos do oleiro. Ele esqueceu de quem é o oleiro. O oleiro não é o seu discipulador. O oleiro não é seu pastor. O oleiro não é seu apóstolo. O oleiro é Jesus. É o próprio Deus. Ele é o oleiro. Aleluia, aleluia. E muita gente acaba ficando decepcionado, por quê? Porque deveria estar nas mãos do oleiro e decidiu viver a sua própria vida, e decidiu colocar expectativas em outras coisas, em pessoas, igreja A, igreja B. Mas agora eu quero que você coloque sua expectativa no Senhor. No Senhor, por quê? Porque você tem um valor para Deus imensurável, querido. Você tem um valor para Deus gigante. É o oleiro que vai decidir a forma e a utilização do vaso. Agora o oleiro, ele está pronto. Quem é que está pronto? O oleiro. Quem é o oleiro? Jesus, Deus. Pode responder Jesus, Deus, Espírito Santo, a mesma coisa. Quem é o oleiro? Ele está pronto? Sim. E quem tem que ficar pronto agora? Nós somos o quê? O barro. Nós somos o barro. E hoje eu quero te convidar a reconhecer essa fragilidade. Eu quero te convidar a reconhecer que você não tem valor longe das mãos do oleiro. Você não tem valor. O seu valor está em ser quem Deus diz que você é. Aí está o seu valor, porque o barro não tem valor em si mesmo. Ele só tem valor quando está nas mãos do oleiro. Aí ele vai se transformar em algo de honra, e o seu conteúdo vai trazer vida. O que eu sou? Eu sou barro, eu sou servo, e eu sou filho amado. É isso que você é. Diga comigo: eu sou barro, eu sou servo, sou filho amado. Fala mais uma vez, vamos lá, quero ver você falar. Então nós somos barro. Agora deixa eu te falar uma coisa. Mais do que você aceitar a condição de barro, você precisa desejar essa condição. Vou repetir. Mais do que você aceitar, realmente eu sou barro. Não, você tem que desejar ser barro. Você entendeu a diferença? Deu para entender a diferença, queridos? Não é aceitar: eu sou barro realmente. Não, eu tenho que desejar ser esse barro. É diferente, queridos. Você simplesmente dizer: eu sou barro, porque Deus falou que eu sou barro. Mas você quer ser barro? Se você deseja ser barro, o oleiro vai mudar a sua história. Aleluia. Sabe que Deus não desiste de nós. Ele continua trabalhando. Ele quer trabalhar profundamente em você. Ele não quer fazer um remendo. Não sei se tem nenhum vaso por aqui, né? Vamos dizer que fosse um vaso. E aí ele não quer fazer um remendo em você. Deus não faz remendo em vasos, queridos. Porque se fizer remendo em vaso, vai rachar de novo. Então o que o oleiro faz? Ele quebra o vaso. E aí faz de novo.
É assim que Ele faz conosco, o que o texto está nos dizendo. Aleluia. E como barro que somos, temos a certeza de que sempre haverá algo que precisa ser trabalhado em nós. Sempre tem algumas coisas que vão ser retiradas de nós. E essa é a nossa esperança, que Ele sempre vai estar debruçado sobre nós, e moldando esse vaso, limpando e moldando, limpando e moldando, e nos aperfeiçoando, até sermos perfeitos, no sentido de maturidade, para nos usar poderosamente. Aí o que Deus faz com Jeremias? Deus chama Jeremias, de Jeremias, levanta, e vá à casa do oleiro. Eu quero que você veja o que o oleiro está fazendo. E aí Jeremias se põe de pé e vai à casa do oleiro, para ouvir o que Deus queria falar com ele. Hoje, eu quero que você saia daqui com uma escolha, porque essa mensagem termina agora e continua a semana que vem. Eu quero que você saia, porque nós temos um impasse aqui. Você é barro ou você deseja ser barro? Porque barro você já é, não tem para onde a gente correr. Agora, você vai ter que aceitar ou não essa condição. Porque se você desejar ser barro, o oleiro já está com as mãos sobre você. E mesmo que você esteja quebrado, ele pode fazer de novo. Mas você vai ter que aceitar a condição de que você não pode fazer as coisas por si mesmo. Você não pode simplesmente viver como é assim que vai ser na minha vida. É assim que tem que ser, porque eu acho que tem que ser assim. Ou você se desprende de si mesmo e se entrega nas mãos do oleiro, ou você vai continuar um vaso quebrado e trincado, que não serve para nada. O que serve um vaso quebrado? Para nada. Um vaso quebrado, você bota uma planta nele e já é feio. Se você botar água, não fica água. O que você colocar vai vazar. Não permanece, com o tempo ele vai rachar todo e vai se desfazer todo, porque um vaso que fica quebrado o tempo todo, ele não serve para nada. Mas o que o oleiro quer hoje tratar com a gente? A gente precisa tomar uma decisão hoje, queridos. Isso aqui. Jeremias ouviu de Deus: levanta e vá à casa do oleiro. O que Deus está falando com a gente? Levanta e vá à casa do oleiro. Nós temos que agora tomar a decisão de irmos à casa do oleiro. Mas nós vamos não na posição de profetas, nós vamos na posição de barro. Nós vamos na posição de barro. Então hoje, a gente quer começar essa palavra com vocês, e a gente vai crescer juntos, próximo domingo com ela, mas só vamos sair daqui depois que tomarmos uma decisão. Deus está falando, como falou para Jeremias: levanta e vá à casa do oleiro. E aí Deus está falando para mim e para você: levanta, vá à casa do oleiro, mas não como profeta, vá como barro. E você verá o que eu posso fazer por você. E aí Deus vai começar uma obra. E aquilo que Deus quer fazer com o barro, nós vamos conversar semana que vem. Mas antes dele começar a fazer, você vai ter que tomar a decisão. Você é barro? Sim. Mas você deseja ser esse barro moldável nas mãos do oleiro? Parece simples essa pergunta, queridos, mas não é simples. Ela é extremamente profunda. Porque isso significa que você vai abrir mão de tudo que você tem, de tudo que você sonha, de tudo que você espera, de tudo que você quer, e vai dizer: Senhor, aqui estou eu. Faz o que o Senhor quiser. O que o Senhor tem para a minha vida? O que o Senhor tem para a minha vida? Estou aqui. Pode me quebrar. Pode me fazer de novo. Trata comigo. É isso que Deus está tratando com a gente hoje. Hoje, a gente precisa sair daqui com uma escolha. Você também que está aí online. Ou eu sou barro, ou eu sou palha. Se eu quero ser barro, se eu desejo ser barro,
queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Se você é esse barro nas mãos do oleiro.